De fato, você sabe quais as profissões acabam pagando mais e quais profissões você consegue acumular mais patrimônio? A Receita Federal disponibilizou isso e muita coisa. Eu trouxe aqui a planilha da Receita Federal. Ela divulgou tanto os dados de 2026 como 2025 e etc. Eu separei por idade, para você entender, tá, com essa idade aqui, qual é a profissão que paga mais. Por que pareça, não é o médico, não é o advogado, não é o engenheiro, as profissões clássicas. Também não é aquele seu influencer que mora com 22 anos em Zurique com que ele é sênior em programação em IA. Não, também não é. E um ponto muito importante não é a profissão, sim as profissões que ficaram em primeiro lugar. Que isso acabou chamando muita atenção. E houveram algumas discussões, tanto na mídia como na internet, em relação a esse ponto. Você irá entender o que eu quero dizer. Eu vou apresentar aqui para você essa planilha. Perceba que houveram 40 milhões aproximadamente de declarantes. E aqui eu te pergunto, cadê o restante das pessoas, né? Temos 220 milhões aproximadamente de brasileiros morando no país. E será que somente aproximadamente um quarto precisava declarar? Isso é meio curioso, mas não vou comentar sobre isso. Bom, perceba que a média total dos rendimentos, 163. Só que dos rendimentos tributáveis, praticamente metade, 80 mil aproximadamente. E a média do patrimônio, menos do que R$500 mil. O que eu quero te dizer, já mostrando isso para você. Osmar, é possível, antes dos 30 anos, ter um patrimônio acima de R$500 mil? É possível ter acima de R$1 milhão? Sim. É possível ser multimilionário? Sim, é possível. Eu sei disso e você sabe disso, né? Mas isso é uma exceção. Você fala, pô, não é tão bem uma exceção porque eu estou vendo ali que a média do patrimônio declarado é 400 mil. Primeiro, declarado. Ainda existem mais de 150 milhões de brasileiros que, na teoria, não precisavam declarar. Consequentemente, na teoria, eles têm um patrimônio menor do que 400 mil. Segundo, dos próprios que estão aqui declarados, olha para mim. Perceba que a maior parte tem um rendimento total de 0 a 200 mil. A grande maior parte, estamos falando de aproximadamente 35 milhões de pessoas. Ou seja, estamos falando na ordem aqui, mais ou menos, uns 35 milhões, estamos falando na ordem de 80%. 80%. Bom, ou seja, 80 a 85, né? Quando a gente olha aqui em relação ao patrimônio, que é o que de fato nós estamos comparando, um patrimônio até 100 mil, se você perceber, é mais ou menos uns 28 milhões. Uns 28 milhões, considerando esses 41 milhões declarados, se você multiplicar 4 por 8, você encontra 32. Então, mais ou menos aqui, uns 70%. Uns 70%. Osmar, então 70% da população tem um patrimônio até 100 mil? Não. Dos declarados. Ou seja, com certeza, a maior parte da população, acima de 90%, estamos falando acima de 90%, com toda certeza, tem um patrimônio de até 100 mil reais. Sim, é muito difícil ter um patrimônio acima de 100 mil reais. Se você já conseguiu, parabéns, mas é muito difícil. Quando a gente olha aqueles vídeos na internet, dizendo que a partir dos 100 mil muda mesmo, porque parece que buga a cabeça e você quer mais, e você quer ir mais pra frente e tudo mais, você quer investir. Se você já passou por isso, você irá entender o que eu quero dizer. Se você não já passou, saiba que é difícil, mas tem um caminho. Só que vamos continuar para você olhar aqui as profissões e entender também por que o Brasil é um país de rentista. Exatamente por causa desse dado aqui, ó. Observe. Capitalista, aqui é a natureza de quem ganha mais. Capitalista quer oferir o rendimento de capital. Bom, ok. Quando você olha para, leia comigo, média dos rendimentos totais. Só que quando você vem para a média dos rendimentos tributáveis, ele não aparece no top 7. Cadê o capitalista? Opa, o que isso quer dizer? Quer dizer que, em relação à natureza, o capitalista aqui é só um termo técnico. Não sei se você sabe, então você ignora.
de acordo com essa natureza, ele tem a média dos maiores rendimentos. Mas a maior parte dele não é tributada. Não é tributável. E também ele volta aqui, ele retorna em primeiro lugar em relação ao patrimônio. O que isso significa na prática? Significa na prática que o Brasil é um país dos rentistas. Isso é bom, isso é ruim? Tem problema você viver a vida de dividendos? Não, não tem problema nenhum você viver a vida de dividendos. Se você conseguiu chegar nesse patamar, não tem problema nenhum. É quase impossível. É quase impossível. Se você me acompanha no Instagram, você irá entender o que eu quero dizer. Osmar.tanajura. Me acompanhe lá. É quase impossível, se você sabe minha história. Ok, você entende o que eu quero dizer. Mas, no Brasil, existe um caminho para você chegar lá. Diferentemente de outros países, que os dividendos são tributados e etc. Ao mesmo tempo, também no Brasil tudo é difícil, né? Empreender parece que é impossível. Ou seja, tem problema. Se você nasceu no país do futebol, tem problema você tentar uma carreira de jogador de futebol? Não. Você nasceu no país do agro e do setor imobiliário em relação... São os dois setores que mais têm a porcentagem em relação à economia, em relação ao PIB, aliás. Bom, tem problema você tentar algum negócio no agro, na engenharia? Não. Eu fiz isso desde cedo. Desde cedo eu me questionei, eu falei, quais são os setores que mais pagam, que mais estão em relação ao PIB? É esses dois, então eu vou tentar olhar para esses dois. Dentro desse setor macro, o que eu posso focar mais? O que se enquadra melhor na minha dinâmica do dia a dia? Tem algum problema isso? Não tem. Mas, querendo ou não, isso acaba também fazendo com que o dinheiro acabe não girando muitas das vezes. Olhando só com um ponto, não tem problema. Mas quando você coloca isso no macro, isso pode sim ter um problema. Mas vamos olhar a parte que eu sei que você quer, que é da profissão. Depois eu separei por idade, tudo bem? Bom, profissão. Média dos rendimentos totais. O primeiro de todos é o titular do cartório. O segundo, membro do Poder Judiciário. O terceiro, membro do Ministério Público, diplomata, advogado do setor público, atleta e desportistas. Olha que interessante. Depois vem o médico. Depois volta o servidor do Banco Central. Ou seja, basicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos falando que quase que todos são do setor público. Todos são do setor, são funcionários públicos. Quando você vem para os média dos rendimentos tributáveis, mesma coisa. E quando você vem para a média do patrimônio, mesma coisa. O que chama muita atenção é o titular de cartório, né? Patrimônio de 3,3 milhões. 3,3 milhões. Se você é engenheiro, me desculpe, mas você não está aqui. Se você é advogado, me desculpe, mas você está aqui já quase saindo. Engenheiro, se eu não me engano, é o próximo aqui, tá? Ou seja, aquelas profissões clássicas, me desculpe. Se você é um gestor de IA que irá ficar rico com 20 anos de idade, me desculpe, você ainda não chegou lá também. Bom, o que acontece é que tem algum problema, aí vem a questão, né? Eu fiz até uma pergunta aqui. Quero que você me responda. Me responda nos comentários. Responda aí. Isso é justo? Por que eu faço essa pergunta? Tem algum problema o funcionalismo público? Tem algum problema existir alguma profissão pública? Não, não é essa a questão. A questão é que em um país onde que mais tem patrimônio, de acordo com a declaração da Receita Federal, quem mais não somente tem ali na declaração o patrimônio, maior número de pessoas, né? Ou seja, a maior parte que está em primeiro lugar das pessoas que declaram o patrimônio é o pessoal que trabalha no cartório. Não as pessoas, você entendeu? É a profissão, né? É essa profissão aqui que é titular de cartório. Nós vamos chegar no cartório achando que todo mundo é rico. Não é assim, calma. Aí você vem para o segundo lugar, é um membro do Poder Judiciário. O terceiro é um do Ministério Público. Ou seja, imagine que existe o setor privado e o setor público. O setor privado, quando ganha o dinheiro, ele acaba pegando esse recurso, pagando o imposto acaba pagando todo o setor público. Ou seja, o setor público, ele só arrecada, ele não gera nenhum recurso a mais. Setor público não
gera nenhum dinheiro a mais. Ele somente arrecada. Ele arrecada do imposto, principalmente das pessoas. Do setor privado e das pessoas que ele acaba pagando, o funcionário público. Não tem problema você querer ser funcionário público, principalmente no Brasil, que haja vista que é uma grande oportunidade. Mas pensando agora no país macro, pense no macro. Um país que a maior parte da população que ganha mais é do governo, não é do setor privado. Ou seja, lembrando que o setor público não gera renda, e sim só arrecada. A pergunta é, quando essa conta vai fechar? Essa conta não fecha, porque é aqui que gera renda. Você percebe que a parte que gera renda começa a ficar estrangulada, porque ela não consegue mais pagar o setor público? Além do mais, você sabe, eu sei, todo mundo sabe, será que não é necessária uma reforma administrativa dentro do governo, para que você possa identificar algumas profissões duvidosas, você possa identificar alguns cargos duvidosos, que você possa identificar alguns milhares, assim, um salário totalmente fora do padrão. Deixe nos comentários se você já viu alguma coisa assim no seu interior, na sua cidade, na capital, se você já ouviu falar algo nesse sentido. E aí sempre vem as perguntas, e os políticos, né? É complicado, é complicado. Um país com essa fotografia está fadado ao sucesso ou ao fracasso? Isso que eu te pergunto. Bom, eu vou descer aqui para você dar uma olhada. Deixa nos comentários você poder dar uma olhada em relação à idade, né? Vamos olhar em relação à idade. Eu peguei aqui também do ano de 2025. Você vai pensar, não, Osmar, 2026 foi algo atípico. Não, 2025 mesma coisa, 2025 mesma coisa, 2025 mesma coisa, tá? Então, não foi algo atípico. É exatamente isso que você está vendo. Vamos olhar agora em relação à idade, que talvez fique interessante para você. Bom, até os 29 anos. Até os 29 anos, a média dos rendimentos totais, o maior é o atleta. Olha que interessante. O atleta também dos rendimentos tributáveis, também é um atleta, e do patrimônio também é um atleta, com patrimônio de R$500 mil. Olha que interessante. E aqui a gente olha, por exemplo, dos rendimentos totais, tem um locutor, comentarista. Eu vou te dizer, você iria imaginar isso? Você de fato iria imaginar isso? Meio curioso, né? Depois vem o Poder Judiciário, o Ministério Público, o piloto, ok. E o titular de cartório aqui chegando. Olha o cantor e compositor. Bem interessante. Eu achei muito curioso. Muito curioso mesmo. O médico está começando a acumular o seu patrimônio aqui. Então, 200 mil. Um médico até 29 anos. Ele deve ter trabalhado que nem um louco em UPAs e tudo mais. Porque o médico vai se formar ali com 26, né? 25, 27, 28 às vezes. Ou seja, esse aqui trabalhou. E ó, ator-diretor. Depois eles vão sumir, tá? Vamos olhar agora. Aqui foi até os 29 anos. Vamos olhar agora. Não, aqui não foi até. Aqui com certeza não foi até os 29 anos. Aqui, se não me engano, foi de 30 a 39 anos, certo? Aí o titular de cartório, tenho certeza. Aqui é. Deixa eu até ajustar. Aqui é de 30 a 39 anos. Titular de cartório. Ou seja, quando passa dos 30 anos, pronto, o titular de cartório já está chegando, já está acumulando aqui seu patrimônio, já está quase que chegando no atleta. Bom, a partir dos 39 anos, o titular de cartório fica em primeiro lugar em todas. Então, se você quiser ser um titular de cartório, pois bem. E dos 60 aos 79 anos, ele acaba perdendo somente no quesito patrimônio, tá? Então, ele fica até os 79 anos em primeiro lugar, aproximadamente quase todos os índices. Na ordem ali dos 70 e poucos anos, ele acaba perdendo somente para o patrimônio e ficando em segundo lugar e muito próximo. E tem sentido, porque o diplomata investe a maior parte, quase 50% do seu investimento fora do Brasil. Ah, Osmar, você está querendo bater no titular de cartório ou no diplomata? Não, não estou querendo bater em nenhuma profissão, não. Se existe essa profissão, se você exerce essa profissão, ok. Compreende? Mas
Eu estou querendo bater na questão quando temos as profissões que acabam tendo os maiores rendimentos tributáveis e patrimônio, e essas profissões, a grande maior parte ficam vinculadas ao setor público. Quem paga essa conta? Tem que ter uma reforma administrativa aqui, tem que fomentar mais quem vai pagar essa conta, a fim de que as coisas fiquem equilibradas. Temos um rombo fiscal muito grande no Brasil. Bom, deixe nos comentários o que é que você acha sobre isso. Já viu alguma situação atípica? Você já sabe, o meu nome é Osmar Tanajura. Um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.